Voltamos. Então, aqui a língua oficial é russo. Eles falam russo, falam uma outra língua que se chama cazaque também. E aí os expatriados, né, que vêm de vários lugares do mundo, formam uma comunidade e o idioma que você resolve tudo é o inglês, né? E também o que acontece? A escola que a Gabriela estuda, minha filha, é uma escola internacional e aí o idioma oficial é inglês também. Então foi muito complicado para mim, porque tudo que é relacionado à escola, grupo de mães, reuniões, para falar com o diretor, falar com o professor, tudo isso eu tive que envolver o meu marido. Ele acabou ficando a cargo de tudo isso por eu não dominar o inglês. E teve uma situação que eu tive que pedir ajuda a uma amiga para ir comigo até a escola, porque eu precisava falar com o professor, meu marido estava trabalhando, precisava falar com o diretor. E aí ela foi comigo e teve que ficar aquela tradução, né? Então, são muitas dificuldades que vêm por causa de você não saber se comunicar. E aconteceu que a pessoa que mais me ajuda aqui o tempo inteiro, e que a filha dela se tornou a melhor amiga da minha filha, ela só fala inglês. E tinha uns 15 dias mais ou menos que eu encontrei, que a gente tinha chegado aqui, e ela convidou a gente para um churrasco na casa dela. Gente, que angústia, meu Deus do céu. Eu falei, como que eu vou para uma casa que a pessoa só fala inglês, meu Deus. A dona da casa só fala inglês. E as pessoas que vão estar lá só falam inglês. Aí meu marido falou, não, calma, porque vai ter uma que fala espanhol, você já conhece. Eu falei, graças a Deus. E aí fui. Um pouco tensa, né? Mas fui. Nossa, ela é uma pessoa assim, surreal. Ela me ajuda o tempo todo. Ela é um amor de pessoa. E só que para falar com ela, eu tenho que estar usando o tradutor o tempo todo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu imediatamente comecei as aulas de inglês. Assim, cheguei numa semana, na semana seguinte já comecei o inglês. Por quê? Eu tinha dois caminhos. Ou eu continuava me sentindo envergonhada nos grupos por não saber falar inglês, porque é altamente constrangedor. Às vezes você está num grupo de amigos e as pessoas estão falando inglês, dão risada e você fica assim, tá bom. Aí você fica assim, né? Completamente deslocado e se sente muito mal. É muito constrangedor. Pelo menos pra mim, me incomodava muito. E aí eu tinha dois caminhos. Eu enfrentava a situação, começava a estudar para terminar com isso, ou eu me acomodava e continuava sofrendo, né? Como quem já me conhece já sabe que eu vou à luta, não tem jeito. E aí comecei já o inglês imediatamente. A primeira avaliação de inglês, gente, eu assim me dediquei muito, estudei muito, muito, tô levando muito a sério. E aí a primeira avaliação de inglês eu tirei 100. Gente, eu olhei pra cara do professor, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque sabe assim, aquela superação, aquela emoção de estar vencendo mais um obstáculo, de estar se desafiando, de estar conseguindo de verdade, é muito prazeroso. E o inglês para mim é muito mais do que decorar e usar numa prova. É uma questão que está envolvida no meu dia a dia, está envolvida com a minha autonomia. Se eu for, aqui o hospital tem pessoas que falam inglês, então para eu conseguir me resolver, o taxista também fala inglês, então para eu conseguir autonomia, independência e conseguir participar socialmente das coisas, eu preciso do inglês. Então é realmente muito prazeroso você sentir que está evoluindo, sabe? E aí o que aconteceu? Essa pessoa que me ajuda muito, nesse dia do churrasco, tinham outras mulheres lá, e uma delas me convidou para ir à casa dela, ela é indiana, para um café da manhã, que é muito normal o café da manhã. Gente, aí eu já não senti tanto medo, isso devia ser uns 3 meses depois que eu cheguei aqui. Essa pessoa que me convidou, essa indiana, foi extremamente generosa, porque na verdade ela esperava que o meu inglês estivesse exatamente como eu cheguei, né? Com muita dificuldade de falar, a moça que falava espanhol me ajudando e tudo, eu sou faladeira demais, eu queria me comunicar, não conseguia, então era realmente algo muito incômodo. E aí eu cheguei tranquila nesse café da manhã, e aí
já a coisa já senti totalmente diferente, já comecei a entender muito mais e comecei a conseguir falar, expor o que eu estava pensando para elas. E elas falando assim, não, peraí, eu não acredito que você evoluiu tanto. Tem 3 meses que eu te vi, como que você está aprendendo tão rápido? E assim, foi altamente prazeroso. Eu cheguei em casa muito feliz, porque é uma dignidade, sabe, gente? Você tá no meio das pessoas, entender o que elas estão falando. Óbvio que eu não entendia tudo. E aí a pessoa que estava... elas me explicavam um pouco mais. Às vezes eu pedia para elas falarem um pouco mais devagar, porque quem é nativo do inglês fala bem rápido, né? Então... mas as pessoas são altamente amorosas e pacientes, assim, eu acho que Deus é muito bom comigo porque coloca pessoas maravilhosas, assim, no meu caminho. E é muito prazeroso você sentir que está evoluindo. Então, para tudo que a gente usa os dois, né? O inglês e o russo. Algumas pessoas falam inglês, né? E a maioria fala russo, tá? E aí vem a questão do russo. O russo, gente, é assim, dificílimo de aprender, é diferente de tudo que eu vi na vida. Para eu, por exemplo, comprar no supermercado, eu preciso do tradutor, porque senão você não consegue identificar as coisas. Olhando, lendo, eu brinquei com algumas pessoas que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô me sentindo uma analfabeta. E literal, né? Porque eu não sou alfabetizada no russo, então no russo eu sou analfabeta mesmo, gente, é uma sensação péssima. Eu chegava a me sentir mal no supermercado, porque às vezes eu queria ver o que eram as coisas e não conseguia. Realmente é bastante incômodo. Não pretendo estudar russo. Para mim, eu estou totalmente focada no inglês, que é uma língua mais internacional e que eu vou poder usá-la em qualquer lugar onde eu for. Deixa eu olhar aqui, gente, porque eu fiz um roteirinho aqui. Teve um dia que eu saí de casa para ir levar meu filho no médico. E aí eu levava o tradutor. E aí eu conseguia, usando o tradutor e falando com a assistente que fala inglês, eu conseguia me comunicar com o médico. Teve um dia que eu esqueci o telefone em casa. E foi muito gostoso ver como eu estou evoluindo no inglês, porque eu consegui pegar o táxi, consegui me comunicar com a atendente, saí de lá sabendo tudo que eu tinha que dar para o meu filho. E assim, é muito difícil, gente, porque os remédios, eles estão escritos em russo e o médico vai passar a receita em russo. Então, assim, a gente depende da ajuda realmente de outras pessoas para conseguir se comunicar. E aí o inglês, ele entra de uma maneira muito facilitadora nesse momento, porque aí eu falo com a atendente do hospital, ela me acompanha até o consultório médico, eu falo em inglês com ela, ela traduz para a médica, e aí a médica passa a receita, ela vai comigo na farmácia, escreve em cada caixa quantas vezes por dia eu tenho que dar o remédio e qual a dose, porque com a receita eu não consigo entender absolutamente nada. E às vezes os médicos aqui não usam ainda, pelo menos no hospital que eu fui, a receita impressa. Então, escrever em russo com manuscrita fica realmente impossível. Tá? Então, essas são algumas das dificuldades que eu passo no dia a dia. A moça vem limpar aqui em casa, por exemplo, eu falo com ela por gestos, né? Chamo e dá tudo certo, gente. A linguagem do dedo, ela ajuda muito. Como eu sou bem expressiva, vai facilitando bastante a coisa, né? Então, assim, são obstáculos que a gente tem por causa da língua. Eu recomendo, assim, que quem tem filho, coloca no inglês o quanto antes. Apesar de ser, assim, óbvio que o inglês que a gente aprende num cursinho é muito diferente de um inglês quando você chega realmente para falar com as pessoas nativas, né? Mas é óbvio que com um pouco de paciência isso vai facilitar imensamente a vida da pessoa, né? A minha filha, por exemplo, ela já estudava inglês há 4 anos lá no México e para ela foi muito mais fácil. Mas ainda assim ela está fazendo na escola classes de reforço
porque o vocabulário é muito abrangente, a pronúncia é muito abrangente e tem uma escala de evolução aí. O que eu quero com a minha história? É passar para vocês que as dificuldades vão existir. E aí a gente vai ter que escolher, como eu disse antes, né? Ou a gente fica parada, sofrendo, ou a gente vai buscar informação e buscar resolver o problema. Então, assim, o que eu acho que faz a diferença para um aprendizado mais rápido, primeiro de tudo é acreditar que você pode, né? No meu caso, eu converso muito comigo, digo para mim, da maneira que você aprendeu o espanhol, você vai conseguir aprender o inglês, você é capaz, e mesmo quando a professora fala alguma coisa que eu não entendo, eu espero, eu estudo um pouco mais e a coisa vai se encaixando. Dentro daquilo que eu estou aprendendo, eu estou num nível ainda inicial, eu estou muito feliz porque eu já estou conseguindo me comunicar, consigo contar fatos à professora, por exemplo, consigo falar com as pessoas aqui onde eu moro para resolver alguns problemas. Então, a cada passo que eu vou dando, eu vou sentindo que eu vou ganhando mais autonomia. Acredito que o inglês é válido para todo mundo. Se alguém tiver oportunidade, as pessoas tiverem oportunidade de estudar, eu acho que vale muitíssimo a pena, porque é um idioma que você vai usar onde você for na vida, né? Eu acho também que imaginar você já sabendo o inglês e já sabendo onde você quer chegar, imaginar você já conversando com as pessoas e tudo, isso vai criar muita motivação, né, para você poder estudar e avançar. Tem que se dedicar, não tem jeito, tem que ter persistência, não tem jeito, e abraçar as oportunidades. Né? Se vocês tiverem alguma curiosidade, pode colocar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigada por ter ficado até agora no vídeo.